Olá, esse é o Monte Bravo Cast, o podcast da Monte Bravo Corretora. Eu sou Malena, hoje é 19 de dezembro de 2024 e hoje a gente fala da nossa carta mensal, um relatório produzido pelo nosso time de análise que fala de cenário, que fala de estratégia e de investimentos para esse mês de dezembro e para os próximos meses que virão. A gente fala hoje com o Alexandre Matias, o nosso estrategista-chefe, Luciano Costa, o nosso economista-chefe, e o Bruno Benassi, o nosso analista de ativos, sobre todas as novidades no cenário econômico, os fatos e dados que impactam as carteiras dos investidores, que vem impactando o mercado nas últimas semanas, nos últimos dias. Começando com o Luciano Costa, vamos começar falando de cenário global. Quais são as últimas novidades que a gente tem observado aí nas últimas semanas, Luciano? Bem, o cenário global ele teve um desenrolar agora no final do ano com a última decisão do Fed, trazendo aí uma novidade que foi a mudança, né, na expectativa da trajetória de corte de juros, né? Então, até antes dessa reunião, o Fed indicava 4 cortes, a gente também tinha essa expectativa. Na reunião da última quarta-feira, o Fed mudou essa trajetória, trazendo agora a expectativa para 2 cortes o ano que vem. Isso traz alguns impactos dentro do cenário. O mais importante deles é a questão da trajetória, né, dos juros e, portanto, do crescimento da economia no ano que vem. Provavelmente juros mais altos, que estão implícito uma inflação também mais alta, vão gerar, né, uma taxa de juros mais alta ao longo do tempo. Com isso, a economia deve desacelerar um pouco mais. A outra implicação disso, provavelmente, é a expectativa que o Fed tem de que as tarifas, né, que devem ser anunciadas com a mudança do governo, né, que a gente vai ter a partir do dia 20, a posse do Donald Trump, possam ter impactos na inflação. Então, já se preparando para esses impactos, ele já antecipa um pouco essa mudança de cenário e diminui, né, o ritmo total de cortes no ano que vem. Então, acho que essa é uma grande mudança que teve no cenário, mas que não muda a figura subjacente, né? A economia americana continua bem, ela vai continuar crescendo num ritmo saudável, ela vai continuar com o mercado de trabalho também num ritmo razoável. A grande diferença vai ser a gente estar entrando por um período de juros provavelmente mais altos, na média, e uma inflação um pouco mais pressionada se as tarifas se confirmarem como é o esperado, né? Então, só para dar alguns números, né, o Fed ele muda a expectativa dele de projeção do núcleo da inflação do ano que vem de 2,2 para 2,5 e do ano de 2026 de 2,1 para 2,3. Então, ele sobe mais ou menos meio ponto percentual todo o horizonte. Então, essa é uma história que a gente tem uma novidade que é essa do Fed. Na história da China, a gente tem ainda o compasso de espera em termos de medidas. O governo chinês tem sinalizado usar a política monetária, a política fiscal de uma maneira mais proativa, né? Essa foi a última mensagem que eles trouxeram nas reuniões que eles tiveram agora de final de ano, porém não foi anunciado nada. Qual é a lógica? A lógica é esperar passar a posse do Trump e ver quais vão ser as políticas adotadas, principalmente na questão comercial, as tarifas, e aí sim implementar as políticas de estímulo. Provavelmente o que eles vão fazer é um misto de corte de juros, aumento de liquidez, principalmente para o mercado financeiro, aumento de gasto em infraestrutura e algum suporte para o mercado imobiliário. Então, com esse conjunto de medidas, a gente deve imaginar um crescimento ano que vem da China estabilizando em torno do 4,5%, que é a nossa expectativa para 2025. Então, esse contexto seria um contexto de tensão ainda, porque a gente ainda tem a posse do Trump e os impactos das medidas, mas que a gente imagina que ao longo do tempo a gente tem um desfecho favorável com, né, passando aí os impactos das tarifas e também a gente tendo a reação dos governos aí em termos de estímulo. Agora minha pergunta é para o Alexandre Matias: como esse cenário global ele afeta a estratégia de investimentos? Olha, esse cenário que o Luciano acabou de descrever, ele traz como uma coisa que se reforça a continuidade de um dólar forte globalmente, né? Você tem a economia americana ainda crescendo forte, com taxas de juros mais altas, o dólar fica mais forte, mas eu acho importante observar também que é forte em torno dos níveis atuais. Você já passou grande parte do ajuste, então é uma realidade que tem mais permanência, mas não tem degraus novos, pelo menos no nosso cenário base, né?
Esse cenário também tem, provavelmente, as taxas das Treasuries de 10 anos flutuando entre 4% e 4,5%, à medida que for ficando claro qual é o tipo de conduta que o Trump vai ter em termos de tarifa, em termos de imigração, e a gente puder mensurar a trajetória de inflação. Eu acho que a ideia dos cortes de juros volta um pouco para o mercado, né? Mas é o suficiente para imaginar que a Treasury vai estar flutuando aí em torno de 4,20, 4,30, 4,40, talvez um pouco mais baixo do que no nível que ela chegou agora, mas é também uma Treasury que flutuou em torno de um eixo mais estreito. O que tem de muito claro nessa configuração de cenário é que a economia americana continua crescendo de forma saudável, ela está passando por uma acomodação muito suave, o mercado de trabalho está aumentando um pouquinho sua folga, mas tudo de maneira muito moderada, então a economia continua tendo um consumo forte, continua tendo investimentos altos, continua tendo ganhos tecnológicos. A perspectiva do governo Trump adiciona esse quadro que já era um quadro bacana, vai adicionar a perspectiva de desregulamentação, de corte de impostos, tudo isso favorece muito os resultados corporativos. A gente vem, inclusive, aumentando a nossa exposição em ativos americanos na nossa carteira, na carteira de ações Monte Bravo, e acho que vale a pena explorar um pouquinho esses aspectos mais técnicos. Perfeito, Matias. Agora, Bruno Benassi, o que isso significa na prática para as carteiras dos investidores? Qual que é a nossa estratégia pensando em investimentos no exterior? Pegando o que o Matias estava comentando, trazendo um pouco mais de números, né? Acho que a nossa alocação em Nasdaq vem porque a gente está bastante confortável com a próxima temporada de resultados, que vai ser a temporada do quarto trimestre, para as companhias mais focadas no setor de tecnologia, principalmente para as 7 magníficas, né? A NVIDIA deve continuar apresentando bons resultados, Facebook, Amazon, Apple. Então a gente tem uma alocação no Nasdaq pensando um pouco mais em estar concentrado na qualidade das grandes companhias dos Estados Unidos. Aí acho que a gente adicionou 2 companhias, na verdade mais um ETF e uma companhia que é a Berkshire, por outras questões, né? Acho que aqui o ETF de Russell que a gente adicionou vem porque a economia americana continua no momento bastante favorável. Tem a eleição do Trump, que pode trazer tarifas que ajudem economias, ajudem empresas dentro dos Estados Unidos, né, com maiores barreiras, dificultando a importação de bens, uma parte de desregulamentação e uma parte de retirada de impostos, né? Tudo isso, em tese, deveria impactar de maneira bastante positiva companhias que operam nos Estados Unidos, assim como o índice de small caps no Brasil, o índice de small caps dos Estados Unidos é composto por mais companhias que dependem da economia doméstica e tem boa parte da receita gerada dentro dos Estados Unidos. Então a gente fez essa alocação também. E acho que por último, a Berkshire, acho que tem 2 questões aqui, tá? A economia americana hoje, o estilo de investimento nos Estados Unidos hoje, ele é muito composto por alocação em índices, né? A Berkshire é o principal componente dos ETFs que investem em serviços financeiros, em bancos. Nessa questão de diminuição de regulamentação bancária, diminuição de imposto, bancos podem vir a ter uma boa performance. Berkshire deve pegar um pouco desse fluxo, porque ela é o maior componente desse índice. E num cenário de uma possível crise nos Estados Unidos ou de um sell-out, né, de uma realização de bolsa, a Berkshire vem aumentando nos últimos meses de maneira considerável até sua posição de caixa. Então, ela deveria, primeiro, sofrer menos, porque ela carrega muito caixa dentro do balanço, e caixa não sofre em crise, caixa é caixa, né? E ela estaria preparada para voltar às compras, né? Então, acho que é pensando tanto na parte de fluxo, como na parte de ser um hedge, uma possível realização no mercado americano. Muito bom, obrigada, Benassi. Agora, passando para o segundo bloco aqui do nosso episódio de hoje, eu volto com o Luciano Costa para falar sobre os últimos acontecimentos no cenário econômico brasileiro. Quais são as novidades que a gente vem acompanhando de perto nos últimos dias, Luciano? Bem, acho que do cenário doméstico a gente tem aí grandes mudanças aí no curto prazo que foram, né, o anúncio do pacote fiscal junto com a discussão da isenção do imposto de renda, que trouxe muita incerteza para dentro do cenário doméstico, né, via aí a discussão sobre a política fiscal, né? Então o governo recentemente, com os anúncios, ele introduziu uma dúvida aí, que é a questão
mais premente, né, da sustentabilidade da dívida. Isso trouxe uma deterioração aí na percepção de risco, que impactou o dólar, impactou as expectativas de inflação e fizeram com que o Banco Central tivesse que fazer uma reação acima do que era o esperado inicialmente com relação à política monetária. Então, acho que a gente está naquele momento do cenário onde a gente ainda está no processo, né, as medidas do pacote ainda precisam ser votadas, provavelmente são concluídas ao longo dessa semana, mas o que a gente sabe é que, dado as medidas que foram anunciadas e a expectativa do governo vis-à-vis a nossa expectativa, o pacote ele não é o suficiente para mudar a trajetória do resultado primário. Então, o que ele faz é limitar o crescimento das despesas obrigatórias para garantir o funcionamento do arcabouço até 2026, mas ele não altera a trajetória do resultado primário. Portanto, do ponto de vista fiscal, a gente imagina que o governo vá conseguir a aprovação das medidas, a gente imagina que o impacto é em torno de 50 bi, o governo trabalha com 70, e a gente imagina que o governo precisa de mais medidas à frente para fazer a mudança da trajetória do resultado primário. O impacto disso, como eu já estava comentando, foi um aumento do prêmio de risco, com isso o câmbio depreciou bastante, então agora a gente tem uma trajetória mais apreciada do câmbio, o câmbio terminando, a gente acha esse ano mais em torno dos 6, continuando a depreciar desse patamar de 6 ao longo de 2025 para fechar em torno de 6,10. Com isso, a gente tem uma revisão também no cenário de inflação. A inflação, a gente passa a projetar uma inflação de 5,2 para 2025. Com essa inflação mais alta, o aumento do prêmio de risco trouxe uma deterioração adicional das expectativas. As expectativas deteriorando também levaram a um aumento da simetria do balanço de risco do Banco Central, junto com um crescimento econômico que está acima do potencial, deflagraram uma reação maior do BC. Né? Então a gente tem agora, na última reunião, os 100 pontos sendo dados pelo BC, o ponto percentual de alta de juros, era o nosso call, não era o consenso do mercado, mas com o Banco Central indicando mais duas altas de 100 pontos, pelo menos, nas próximas reuniões de janeiro e março, na qual a gente imagina que ainda tenha que ter um pouco mais de aperto, né, nesse ciclo. Então a gente imagina que os juros vão até pelo menos 14,75, né, com uma alta adicional em maio de 50 pontos, e, portanto, o Banco Central faz um aperto adicional nos juros em relação ao nosso cenário básico, que era 14,25. Então, a gente fica com um cenário de mais juros, uma inflação mais pressionada, mas o juro proporcionalmente maior, isso faz o juro real subir e a atividade desacelerar. Então, por último, só o impacto disso na atividade, a gente projeta que o crescimento desse ano fique em torno de 3,6% em 2024. Para 2025, a gente imagina que a economia desacelere para torno de 1,5%. É verdade. Agora, Alexandre Matias, o que isso significa do ponto de vista de estratégia de investimento? O que a gente vem observando como destaque nos últimos dias? Olha, acho que a gente tem que observar o que aconteceu nos últimos 2 meses, né? A gente tinha, até antes do pacote, a perspectiva de que o pacote seria mais potente e conseguiria reverter a deterioração das expectativas. Como isso não aconteceu, a gente foi obrigado a zerar a probabilidade no cenário otimista, no qual você teria uma melhora importante dos preços dos ativos brasileiros, teria o dólar voltando ali para a faixa de 5,50, 5,60, daria a possibilidade do Banco Central encerrar o ciclo de alta dos juros mais cedo. Esse cenário, ele morreu, né? Agora a gente ficou entre 2 cenários. O cenário base é o que o Luciano descreveu. Você teria, vamos dizer assim, uma acomodação em torno dos preços atuais, não teria uma grande melhora, mas pararia de ter essa piora contínua. E tem o cenário pessimista, que é um cenário no qual o governo continua negando que a origem desses problemas todos está relacionada a uma trajetória de déficits que não está sendo controlado, que leva a dívida a um crescimento explosivo, que faz o risco subir, né? E repetir um pouco a trajetória de políticas inconsistentes do período da Dilma vai produzir mais ou menos o mesmo tipo de desfecho. Isso continua sendo uma ameaça, os preços do mercado refletem o medo de que isso efetivamente aconteça, né? Então a gente vai estar muito dependente da evolução do pacote no Congresso. A gente imagina que até o final da semana você tenha aprovação com alguma diluição. Então vamos ver o que passa. Quando a gente reestimar esse resultado, vai ficar em 30, 35, 40 bilhões, claramente insuficiente. O que o governo precisa fazer é reconhecer que é preciso fazer ajustes adicionais, vir a público dizer isso,
com mais serenidade, né? Não é porque o mercado é especialmente negativo, é porque a dívida é explosiva, né? E aí trazer o cenário de novo para um cenário base. Dentro de um cenário base, a gente vai ter um horizonte no qual a maior parte dos ativos brasileiros vai estar rendendo um pouco mais do que o CDI, mas ainda assim, esse pouco a mais não justifica uma alocação de risco muito grande, em especial porque você tem um risco residual de uma guinada para uma política mais populista, que seria muito ruim para a economia e para os ativos. Esse risco continua presente. Então, a sugestão aqui é a adoção de uma estratégia bem mais defensiva. Perfeito. Agora, para o Bruno Benassi, a minha pergunta é o que isso significa para a estratégia de investimentos, para a carteira dos investidores, na prática, nos ativos brasileiros. Conforme foi abordada a parte econômica pelo Luciano e a parte de estratégia pelo Matias, esse cenário mais desafiador fez com que a gente fizesse a revisão do nosso preço-alvo para o Ibovespa para 2025, né, para o final de 2025, de 145 mil pontos para 138 mil pontos. Essa redução vem em parte porque, com juros mais altos, você deveria exigir um múltiplo justo para o Ibovespa menor. A gente fez esse ajuste. E tem um segundo ajuste que é um pouco mais complexo. A gente tem feito um pouco de conta, mas a gente ainda não tem certeza de como vai ser esses impactos, que é a segunda derivada desse juros mais alto, né? Segunda derivada de juros mais alto, então, a primeira é a mais fácil, que é o juro subiu, a despesa financeira das companhias aumentou, o lucro diminui. E a segunda é como é que vai ser este cenário de juros mais altos em crédito, em consumo, e em algumas outras variáveis, tá? Então a gente imagina que tenham, ou que o lucro do Ibovespa, lembrando que você consegue ter uma estimativa do lucro do Ibovespa como se o Ibovespa fosse uma companhia só, separada pelos pesos que cada ativo tem no Ibovespa, né? Então você cria uma companhia, entre aspas, chamada Ibovespa, e você tem um lucro por ação desta companhia, né? Então a gente imagina que este cenário ensejaria alguma redução de lucro. Então a gente trabalha agora com múltiplo de saída menor, por conta dos juros mais alto, e um lucro estimado para 26, um pouco menor, tá? Então é um cenário mais desafiador, e por conta disso, o que a gente tem feito nas nossas carteiras, lembrando que a gente tem construído carteiras mais defensivas, pelo menos desde junho, né? Concentrado em bancos, menos exposto a rendas mais baixas, uma carteira com bastante concentração, além da exposição na economia americana, em empresas exportadoras, seguradoras e teses de utilidades públicas, né? Todas teses que, no geral, tendem a sofrer menos num cenário macroeconômico mais desafiador. O que a gente tem feito agora é que a gente tem aumentado a exposição nessas companhias, né? Então, bancos é o Itaú, que é pouco concentrado em média e baixa renda. Aumentamos nossa exposição em BB Seguridade, que é uma seguradora. Aumentamos a exposição em VEG e mantemos uma exposição em Suzano, em JBS, em Vale, que são todas empresas que têm boa parte da sua receita, ou a maior parte da sua receita, sendo gerado fora do Brasil, tá? Então, a gente tem mantido essa exposição defensiva. A gente acha que faz sentido manter essa exposição defensiva pelos próximos trimestres, e a gente vai carregar essa carteira, continuar carregando essa carteira por algum tempo, tá? Tem só um comentário adicional. A gente também sempre comenta nas cartas, apesar de ter carregado na nossa carteira por um tempo menor, sobre incorporação, principalmente baixa renda, tá? Os números das companhias continuam bons. A gente imagina que enquanto tiver dinheiro para o FGTS, ou dinheiro vindo do FGTS, o financiamento para Minha Casa Minha Vida continua bastante positivo, porém a gente já tem visto algumas pressões em INCC vindo de matéria-prima. Então, dólar subindo, matéria-prima, principalmente aço, cimento e alguns outros, sobem um pouco, e dado o desemprego trabalhando em patamares bastante baixos, a gente já tem visto alguma pressão de mão de obra, tá? Então a gente continua gostando do setor, só ficar bem atento a como essas pressões de INCC vão bater na margem das companhias, tá? Então, apesar de gostar, apesar de ser um setor que é resiliente nesse cenário de expansão do Minha Casa Minha Vida, ficar bem atento a como vai ser o impacto nas margens dessas companhias, tá? Então, resumindo, estamos com uma carteira bastante conservadora, com empresas que dependem em menor grau do ciclo doméstico, e, além disso,
são empresas que têm um balanço robusto, não têm grandes necessidades de financiamento, refinanciamento no curto prazo e têm excelentes times de gestão. Agora, a gente falou um pouco disso no nosso episódio anterior, para os fundos imobiliários, o que a gente está enxergando, como que a gente está enxergando o cenário para essa categoria de ativos que vem sofrendo bastante aí nos últimos tempos. O setor tem sofrido bastante, tá? Principalmente nesses 15, 16 dias de dezembro. Acho que tem uma piora de percepção do investidor pessoa física, lembrando que esse mercado é um mercado dominado por investidor pessoa física, que foi acentuado pela performance que já vinha negativa durante o ano, tá? E por alguns eventos específicos, tá? Então, os fundos de recebíveis têm sofrido muito por conta de uma inflação mais baixa em alguns meses do segundo semestre, que acabaram impactando a distribuição de dividendos. Então, quando você pega o mercado que tem uma Selic subindo, com a distribuição de dividendos de alguns fundos, principalmente os que são atrelados a IPCA, ou diminuindo ou não subindo, né? O investidor pessoal físico ele acaba vendendo. E a gente viu muito disso acontecer nos fundos de recebíveis, porém é uma classe que até agora a gente não acompanhou grandes eventos de crédito. Obviamente existem alguns eventos de crédito específicos, muito mais concentrado nos fundos de high yield do que no geral dos fundos dos estados. Tá? Hoje, esses fundos têm negociado a 15%, 20% de desconto do valor patrimonial, distribuindo algum dividendo ali entre 11% e 13%, imaginando que esse dividendo vai aumentar porque a inflação vem acelerando, principalmente a partir de outubro. Tá? Então, acho que o momento é desafiador, porém, nos níveis que os fundos negociam, dado o desconto do valor patrimonial, dada a qualidade da carteira de crédito, eu acho que não é o momento de você se desfazer dessa classe de ativo, tá? Até mesmo os que são mais concentrados em CDI, que distribuem alguma coisa como CDI mais CDI mais alguma coisa, sofreram nos últimos dias. Então, não parece que é um movimento muito racional, parece que é um movimento mais passional e acho que é o momento do investidor ter um pouco mais de calma, tá? Acompanhar sempre a carteira, o gestor, eventos de crédito, não tomar decisões só porque as cotas estão caindo, tá? No geral, não tivemos eventos de crédito que expliquem uma queda tão acentuada na maioria dos ativos, tá? Nossa recomendação hoje é você aumentar a exposição em recebíveis, diminuir a exposição em tijolo ou os próximos aportes que vocês forem realizar serem realizados em recebíveis. Lembrando que tijolos também têm sofrido bastante. É uma classe que costuma distribuir menos dividendos do que recebíveis, obviamente, é da natureza da classe, e tem sofrido também, tá? Aqui também vale fazer uma observação. Quase todas as classes de tijolo, shoppings, logística, até lajes corporativas, renda urbana ou momento de renda imobiliária, e o que eu digo por renda imobiliária é recebimento de aluguel, vacância, inadimplência, até as renegociações, todas estão num momento bastante positivo. Tá? Então, os aluguéis têm sido renegociados para cima, a vacância tem diminuído, a inadimplência está muito próxima de zero. O problema é que o momento macro é desafiador e você exige mais prêmio para alocar nos ativos. Tá? Apesar de ter muitos ativos hoje já negociando bem abaixo do custo de reposição. E eu falei custo de reposição e eu não falei valor patrimonial. Tá? Para fundos de tijolo, faz muito mais sentido você olhar o custo de reposição do ativo do que o valor patrimonial. O valor patrimonial é muito mais uma métrica financeira do que o valor do ativo mesmo. Tá? O custo de reposição é quanto custaria para repor um ativo na mesma região, com a mesma qualidade técnica. Então ele bota muito mais valor, né, no fundo de tijolo. Então, acho que o momento é desafiador. Tá? Eu acho que essa janela continua por alguns meses, então eu esperaria um pouco, talvez, para fazer aportes mais volumosos. Tá? Só acho que o momento operacional é bastante positivo. Agora, partindo para as considerações finais aqui do nosso episódio de hoje, eu volto com o Alexandre Matias para falar sobre o que a gente vai acompanhar mais de perto nos próximos dias e o que a gente pode esperar do cenário econômico. O resumo desse final de ano é que o quadro continua muito fluido, tudo depende muito de como vai evoluir a aprovação do pacote fiscal e depois a sinalização de novas medidas para conter a trajetória explosiva da dívida. Então, acho que a gente tem que aguardar um pouquinho, confiar no pragmatismo do presidente Lula, que vai reconhecer que a situação exige medidas adicionais
e ver como isso evolui daqui para o final do ano. Acho importante dizer que a gente vai trazer uma carta mensal no dia 8 de janeiro, já com essas atualizações, trazendo toda a perspectiva de investimento para o ano de 2025. Perfeito, muito obrigada, Matias, Luciano, Benassi. Esse foi mais um episódio do Monte Bravo Cast. O documento, a nossa carta mensal, ele está disponível na íntegra no nosso site, montebravo.com.br, na aba de conteúdo. Só lembrando que vale a pena você conversar com o seu assessor de investimentos para falar sobre ajustes que podem ser feitos na sua carteira, se você estiver desconfortável com alguma alocação ou se você tiver interesse por algum ativo que ainda não esteja na sua carteira, vale a pena você conversar com o seu assessor. Se você ainda não for nosso cliente, abra sua conta lá em montebravo.com.br e conheça a estrutura e as soluções que a gente oferece para você, para a sua família e para o seu negócio. Uma boa semana, boas festas, bons investimentos e a gente volta no ano que vem com mais análises sobre cenário econômico e investimentos. Muito obrigada, feliz 2025 e até a próxima!